Fala galera, agora a gente está num lugar um pouquinho diferente aqui, tive que mudar de local, mas a gente vai continuar a nossa aula agora então. O terceiro exercício aqui da nossa lista, ele envolve, na verdade, uma análise de quem que é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso na reação, né? Então ele te dá uma equação química, que é essa aqui, e ele diz que, quando você tem 5 mols de Fe2O3, quando você tem 5 mols desse cara aqui, e ele reage com 16 mols desse segundo cara, que é o monóxido de carbono, e o rendimento dessa reação é 100%. Ele está te perguntando então, posso afirmar que o reagente limitante dessa reação é o... E pede para considerar essa imagem, eu peço para vocês considerarem essa imagem aqui. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer aqui, nesse caso, é balancear toda essa equação aqui. Para balancear corretamente, você vai ter um vídeo no Saiba Mais, caso você tenha dúvidas. E aí, ao longo da semana, se vocês quiserem também tirar dúvidas, podem ir falando comigo depois, tá? Então, olha só, eu vou começar com um ferro. Eu tenho 2 ferros de um lado, tenho um ferro do outro. Bom, para balancear, então, eu vou colocar um 2 aqui à direita, e aí eu vou acabar tendo 2 ferros, 2 ferros. Fica certinho. Analisando agora o carbono tem as quantidades iguais até agora, então não muda nada. E vou passar então para os oxigênios. No caso dos oxigênios, eu já tenho aí uma situação diferente. Eu tenho 3 oxigênios com mais um oxigênio aqui. Eu tenho 4 oxigênios à esquerda e 2 oxigênios à direita. Para equilibrar, vou ter que colocar um 4 aqui na frente. Vou ficar com 4, 4. O problema é, quando eu... 4 não, perdão, pessoal. Coloquei aqui errado. Vou colocar um 2 aqui na frente. Isso, agora sim. Então, quando eu coloco 2 aqui, eu fico com 4 oxigênios de um lado, 4 do outro. Mas eu acabo desregulando o carbono. Por que isso? Só você observar aí, ó. Agora eu estou com a quantidade certa de oxigênios, mas a quantidade de carbonos fica 2 carbonos de um lado e um carbono do outro. Para equilibrar isso daqui, então, eu vou precisar fazer uma pequena mudança nisso aqui. Qual mudança que eu tenho que fazer? Olha só, vou ter que colocar mais um 2 aqui na frente. Só que agora, 2 carbonos com 2 carbonos, tá certo? E os oxigênios eu desregulei. Agora eu tenho 4 oxigênios aqui e eu tenho 5 oxigênios aqui. O que eu vou fazer para equilibrar de novo? Eu vou, dentro de uma ideia de um raciocínio lógico, eu vou aumentar mais 2 oxigênios aqui desse lado. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar um 3 aqui à direita, vou ter um total de 6 oxigênios, enquanto que aqui à esquerda, se eu colocar também um 3, eu vou ter 6 oxigênios no total, com 3 carbonos aqui, e aqui também 6 oxigênios, mais 3 carbonos. E aí eu balanceei a minha equação química. Aqui é sempre por tentativa e erro, pessoal. Sempre vou fazendo por esse método aí. E aí agora, você fez o que aqui? O que isso significa para você? Bom, significa que você tem 1 mol de ferro, uma unidade de ferro, para 3 unidades de monóxido de carbono normalmente. Qual que é a proporção que o exercício está propondo para você? Olha só. Você tem Fe2O3 mais 3CO formando 2Fe mais 3CO2. Qual que é o objetivo aqui? Ele está te perguntando, se você tiver 5 desse cara para 16 desse cara, quem vai ser o reagente limitante? É aí que nós temos que fazer uma continha bem simples nesse caso, bem tranquila. Olha só, a proporção normal é 1 para 3. Você pode colocar aqui embaixo, ó, onde eu estou indicando com a seta. Normalmente é 1 mol para 3 mol. Se
você utilizar 5 mol de óxido de ferro 3, atenção, ó, desse lado eu só estou colocando o F2O3. Desse outro lado, estou colocando só os valores de CO. Tem que deixar isso separado, tá? 1 mol para 3. Se eu utilizasse 5 mols de F2O3, qual seria a quantidade de CO que eu utilizaria? Coloco um X. E aí faz essa conta aqui rapidinho, ó. X é igual a 3 vezes 5. X igual a 15. E aí é que vem a análise, ó. O normal é usar 15, mas eu não tenho 15 na minha reação, eu estou usando 16, ou seja, a quantidade de monóxido de carbono é uma maior do que a que eu realmente preciso. Se ela está em maior quantidade, numa quantidade além da necessária, então ele é o reagente em excesso. O reagente limitante é o que está na quantidade normal dele, a quantidade menor possível, que seria então o caso do F2O3, alternativa A. Essa é a nossa terceira questão. Opa, deixa eu mudar aqui rapidinho. Isso. Vamos voltar agora e vamos fazer a questão 5. Eu vou precisar de parar um pouquinho, pessoal, então a gente se vê no próximo vídeo aí.